Ora, naqueles dias estavam os Nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, aos quais lhes deram filhos. Os Nefilins eram os valentes que houve na antiguidade, varões de renome. Gênesis 6:4. Existem há muitos anos cientistas que dizem que nosso mundo foi visitado por extraterrestres no passado. Acreditam que eles nos deram ensinamentos e tecnologias que perduram até os dias de hoje, e que talvez, se não tivessem nos passado tais informações, nossa humanidade seria diferente. Mas quem foram esses extraterrestres? De onde vieram? Para onde foram e por que sumiram? Existe uma explicação para isso? Existem evidências por todo o mundo que nos milênios passados, até mesmo antes do dilúvio, houve uma civilização que viveu nessa terra por um longo período de tempo. Essa civilização era conhecida nos relatos bíblicos como os Anaquins, Emins e até os Anzumins. Mas a Bíblia nos fala muito pouco sobre esses seres. Ela não nos conta sua origem e muito pouco fala a respeito de sua história sobre a Terra, e nem nos fala claramente sobre o seu fim. Mas o que temos são apenas pequenas pitadas sobre esse assunto que acabam não despertando em quase ninguém a curiosidade e a vontade de obter o entendimento. Em contrapartida, sabemos que existem várias provas arqueológicas sobre a existência desses seres. Já foram encontrados ossos, pegadas, armas, esculturas, etc. E também fatos e construções megalíticas que até hoje não conseguem ser explicadas pela ciência. Dessa maneira, fica impossível desprezarmos tal acontecimento histórico e bíblico. Mas ao contrário disso, vamos nos aprofundar nesse tema e tentar entender o que realmente aconteceu e como aconteceu. Vamos começar por uma citação que nos dá uma ideia de fato, e esse fato aconteceu bem antes do dilúvio. E está escrito em Gênesis 6:4, que inclusive já foi citado no começo desse vídeo. Nesse texto, vemos um relato que diz que naqueles dias havia um gigante sobre a terra, que eles eram os valentes da antiguidade. Na versão Almeida, revista e atualizada, vemos a palavra gigantes. Já na versão bíblica britânica, vemos a palavra nefilins, e isso fica muito claro na imagem. Mas o interessante é o significado dessa palavra nefilim, que em sua origem é bem diferente de gigantes, e muitas vezes é confundida como gigantes. E para entendermos seu real significado, vamos buscar a sua origem e raiz etimológica. Acredita-se que essa palavra nefilim venha da raiz nafal, e isso podemos ver no DITAT, Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. Esse dicionário nos mostra que a palavra nafal é aceita como raiz de nefilim, ou seja, uma palavra que possivelmente gerou a palavra nefilim. No dicionário Strong temos algumas definições para a palavra nafal. Como podemos ver, está escrito que essa palavra é uma raiz primitiva. Sendo assim, entendemos que é uma palavra que deu origem a outras. E dentre as suas várias definições, tem algumas que são muito interessantes e se enquadram no contexto do trecho citado de Gênesis, que são: citação 1. Cair, deitar, ser lançado no chão ou falhar. E também as citações que estão em 1b1. Fazer cair, abater, derrubar, nocautear, deixar prostrado. Nessas duas citações do dicionário Strong, vemos dois significados de contexto
bem diferentes. Um nos leva a entender que o termo fala sobre uma ação de alguém para si mesmo, ou seja, sugere alguém que errou ou falhou, alguém que quebrou regras. Desertor ou desertores seria talvez uma boa definição em resumo. Já na citação 1b1, vemos uma definição de ação de alguém que fez ou levou outros a errarem, ou que derrubou alguém. Baseado nesse entendimento, vamos agora pegar o primeiro trecho da passagem de Gênesis e fazer a alteração, deixando o verso como talvez seria seu real entendimento e significado. Havia naqueles dias os caídos na terra, e também depois. Vemos que nessa primeira parte do verso temos um novo significado para o texto. Entendemos agora que havia naquele tempo em nosso planeta seres desertores, que caíram ou transgrediram. Isso já nos dá o entendimento que os tais nefilins não eram os gigantes, e faz com que entendamos melhor o verso. Quando no começo do verso diz nefilins ou gigantes, está se referindo aos seres caídos ou que caíram. Quando na segunda parte do verso fala novamente nefilins, está se referindo aos gigantes, filhos dos caídos com as mulheres. Nesse caso, a aplicação correta da palavra nefilim seria viável apenas na primeira parte do verso, onde fala sobre os caídos, pois como vimos, a palavra nefilim, que tem sua raiz nafal, tem seu real significado dessa maneira. E na segunda parte, o correto seria mesmo dizer gigantes. Vamos reler o verso agora e tentar entendê-lo novamente? Havia naqueles dias os caídos na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Os gigantes eram os valentes que houve na antiguidade, varões de renome. Gênesis 6:4. Agora que entendemos que a palavra nefilim não está se referindo aos gigantes, mas sim aos que caíram ou que erraram, vamos tentar entender quem eram esses nefilins, ou como o texto também diz, os filhos de Deus. No trecho de Gênesis vemos a qualificação de filhos de Deus, e diz que conheceram ou entraram as filhas dos homens. Conheceram ou entraram pode ser entendido como coabitaram, possuíram ou tomaram. Isso podemos ver no capítulo 6 de Gênesis, nos versos 1 e 2, que diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Se pensarmos em todos os seres como sendo filhos de Deus, qual seria o significado dessa separação no texto? Agora, se colocarmos filhos de Deus como sendo seres espirituais e filhas dos homens como sendo mulheres de origem humana, o texto começa a ficar bem mais claro. E para isso, não precisamos de muito esforço. Basta fazermos um comparativo com outras citações bíblicas que usam a mesma frase e o mesmo entendimento, para que possamos ter um entendimento pleno sobre quem eram os tais filhos de Deus. Vamos ler uma citação que está lá no livro de Jó, capítulo 1, verso 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles.